Boas tardes, boas noites. Vamos retomar o conceito que estamos observando a respeito de pensamento, do pensamento, escolhendo algumas crônicas, textos da doutrina. Iniciamos com uma de Joana de Ângeles, psicografada através do Divaldo, que já lemos nas 2 últimas semanas, e que vamos retomar um pouquinho e entrarmos em outra. O conceito de pensamento é importantíssimo para a compreensão do que vivemos. O pensamento, como já dito, é a expressão do espírito. O espírito mostra-se ao universo e é visto pelo universo pelo que ele exterioriza. O que ele exterioriza são os pensamentos. Ele exterioriza esses pensamentos que têm origem numa fonte, que é a mente do espírito. Somos o que somos, estamos lá na nossa a nossa consciência, a nossa mente, a sede do espírito. Essa sede, ela se expressa, ela emana, através do perispírito, pensamentos. Esses pensamentos se expandem pelo universo e assim o universo nos enxerga. E nós enxergamos o universo através dos pensamentos que nos chegam. Então, entender o mecanismo do pensamento é básico para que a gente compreenda o nosso ser. Quando falamos em pensamento, muitas vezes imaginamos que pensamento é aquilo que é consciente. Não necessariamente. Existem pensamentos que são conscientes, tem pensamentos inconscientes, tem pensamentos do tipo racional, tem pensamentos do tipo sentimental ou sentimentos. Sentimentos são formas de pensamento. Existem pensamentos instintivos, existem pensamentos intuitivos. A forma com que a gente se expressa é a nossa linguagem. A linguagem do espírito é o pensamento. Se é a linguagem dele, precisamos entender como conversamos com o universo. Então, retomando aqui o que Joana de Ângeles já colocou, esse trecho é interessante e vamos, ao final, trazermos, inclusive, as palavras semelhantes à de André Luiz sobre o mesmo parágrafo, né? O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione-o conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. Primeira frase é importantíssima: o universo é obra do pensamento do Criador. Então, prédio, vidro, computador, a madeira, tudo que existe é criado mentalmente por Deus, é o objeto do que ele pensa, também ele pensa outras coisas, mas o universo ele pensa e, portanto, ele não é que criou o universo, ele criou e o mantém. Como mantém? Ele mantém através do próprio pensamento. Tudo que existe, não é que ele foi criado e ele largou e foi dormir. Não, criou e mantém através do próprio pensamento. Esse cenário todo, o universo. E também ele nos criou semelhantes a ele. Onde é que nós somos semelhantes a ele? Se ele pensa, nós somos semelhantes, não nas pernas, braços, na capacidade de pensar. Então ele permitiu que nós pensássemos. É isso que nos faz filhos de Deus, porque temos a capacidade de pensar. E Deus tem vontade, e ele não impõe a vontade sobre os seus filhos. Como é que a gente sabe que ele não impõe? Porque ele nos deu livre-arbítrio, a liberdade de escolha.
escolher entre o que ele quer e o que nós queremos. Portanto, tanto não impõe que Jesus mesmo, né, que façam, quem é meu pai e minha mãe, todo aquele que faz a vontade do Pai. Ora, então tem gente que não faz a vontade do Pai. Por que consegue não fazer a vontade de Deus? Por liberdade. E aí, o que acontece? Você tem a liberdade de pensar e fazer. Pensar leva a fazer, né? Pensar o que quiser e colher o fruto do que se pensa. Dificilmente, ou até de forma impossível, vamos pensar melhor do que Deus. É impossível, porque ele pensa o universo de forma perfeita. Termos a ousadia de achar que pensamos melhor que ele, como falei, é uma ousadia. Não tem problema, pensa-se, mas colhe-se as consequências. É mais ou menos o que ela está falando aqui. Então, vou ler de novo. O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione-o conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. André Luiz tem uma imagem, uma metáfora, né, que é Deus pensa e, portanto, imagine um oceano, que o oceano é o pensamento de Deus. Nós pensamos também. Então, os nossos pensamentos significam gotas nesse oceano. Essas gotas podem acompanhar a correnteza ou ser contrária à correnteza. E em ambos os casos, mantemos a nossa liberdade e colhemos o resultado das nossas escolhas. Mas o mecanismo é o mesmo. O mecanismo de formar o pensamento que é o objeto das nossas reuniões. O espírito, a mente é a sede do espírito e ele pensa através do perispírito e exterioriza o que ele é. É a linguagem dele. É a fala do espírito. A fala do espírito é o pensamento. E esse pensamento, ele atinge o infinito, porque ele atinge todas as coisas e todas as pessoas. Por isso que somos responsáveis pelo que pensamos. Há categorias de pensamentos. O mais nobre desses pensamentos é a prece. Porque através da prece nós direcionamos o nosso pensamento a Deus. É essa a nobreza da prece. Esse pensamento pode ser, na nossa maioria ainda, não é de solicitação, né, de pedido. Daí, né, quando na verdade deveríamos, antes de pedir, agradecer, louvar e, eventualmente, pedir aquilo que nós entendemos ser necessário e, sob o crivo e o julgamento de Deus, ele abre ou não a possibilidade de avançarmos nessa trilha do universo. Então, o universo, imagine sempre como uma grande floresta, né? A criação dele. E fomos colocados ali na praia, chegamos na praia. Só que para entrar nessa floresta, essa floresta está toda equilibrada, ela está harmonizada. Por quê? Porque ela foi criada por Deus, não entrou nenhum homem. A natureza ali está redondinha. Aí nós falamos assim, não, eu quero entrar nessa floresta porque eu quero construir uma cabana porque eu não aguento ficar na chuva. Então a gente pede a Deus e ele permite que abramos uma trilha na construção dele para que façamos algo que entendemos que é melhor. Por isso é como se fosse um pedido mesmo de respeito ao dono. Por isso que não temos escancaradas todas as possibilidades, temos que apresentar algo que justifique os nossos pedidos de compreensão maior do universo. Vamos pensar mais sobre isso daqui a pouco. Continua Joana de Ângeles. Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã,
e a futilidade, como a ausência de sentido existencial, se aninharão no imo, levando-te ao desencanto, ao tédio ou às aflições sem nome. Então, esse finalzinho, né, que ela definiu como desencanto, tédio, aflições sem nome, é resultado do quê? Das nossas decisões em pensamentos dissociados da nossa existência, da nossa comunhão com o universo, da nossa do nosso reconhecimento de Deus. Enquanto não tomarmos essa consciência, viveremos os temores, as aflições, viveremos a morte, viveremos a vida da terra, a vida temporal, de lutarmos por coisas, lutarmos no sentido de envolvermos nosso tempo em alguns temas que têm consequências poucas, curtas, imediatas, que é a vida na Terra, a vida material. A vida material é isso. Tanto que em João coloca o que Jesus fala, já comentamos isso, né? Que o que é a vida eterna? A vida eterna é reconhecermos Deus como Criador e Deus único e Jesus como seu enviado. E aí Jesus foi enviado para quê? Para trazer o Evangelho. O que é o Evangelho? É mostrar que a vida material não se fecha, não é tudo. A vida mesmo é a vida espiritual. E com isso, se a vida é espiritual, eu deixo de morrer na terra, né? Porque todas as minhas decisões e o meu olhar, ele tem uma visão existencial. Já não é de vida, é de existência. Portanto, ela passa a ser eterna. É essa a ideia. A vida eterna é viver para sempre. Quando é que se vive para sempre? Na Terra? Não, como espírito. Isso a gente já vive. O que o Evangelho traz? Traz o caminho para que a gente perceba isso, se conscientize disso. De que as coisas do mundo têm uma importância limitada. A coisa mais importante do mundo é a vida biológica, e Jesus mostrou, não é. Mesmo a vida que vocês acham que é o mais importante, não é o que é o importante. Tanto que ele deu a vida para que percebamos que a nossa existência atropela a vida terrestre. Continuando. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Nossa, treinamento. Treinamento é treinar mesmo, é exercitar. Ninguém acorda pensando como um missionário, um filósofo. É um trabalho, é esforço. Já comentamos. Começa, por exemplo, pela conversa à distância. Já brincamos também com isso. Conversar com a pessoa que está do nosso lado é a coisa mais fácil do mundo. Está do nosso lado. Agora, conversar com quem está distante, com quem eu não estou vendo, é muito maior. Ué, como é que eu faço isso, Zé? Pega um livro. O livro é conversar com quem não está presente. Porque ele deixou as ideias escritas. Então, você abre o livro e começa a ouvi-lo através da sua leitura. Ah, mas cansa. Mas cansa. Claro que cansa. Primeiro que você já está só lendo, que significa ouvir. Você não está falando. Ué, mas como é que eu falo? Ó, você ouça, para, reflita. Essa reflexão é a hora que você fala. Por isso que dá trabalho ler. Por isso que cansa ler. Por isso que dá sono. Porque é um exercício mental. É algo que exige esforço. É claro que dar bom dia para quem está na frente é muito mais fácil. Estou vendo a pessoa, olho para a cara dela, dou bom dia, ela fala, acabou ali o assunto. Agora, conversar com alguém através do livro que não está presente, que não dá para retrucar, porque eu sou obrigado a ouvir primeiro, eu tenho que ler primeiro, então eu tenho que ouvir a opinião dele, para depois refletir e concordar ou não.
Mas, enfim, passa por esse treinamento. À medida que vamos adquirindo, nos esforçando para a leitura, com o passar do tempo, nós não conseguimos ficar sem ler. Eu já contei uma vez, vou contar de novo, o espaço aqui permite, que eu fui, minha esposa, ela estava com as costas travadas, então ela foi, ligou lá num massagista conhecido nosso, tal, um terapeuta, e ele estava trabalhando numa academia de ginástica e tal. E eu fui levá-la e tinha que esperar enquanto o cara colocava a coluna no lugar lá, né? E aí era uma academia convencional. Eu sentei, estou esperando, eu queria ler alguma coisa. Gente, era um desespero porque não tinha, o máximo que eu não tinha revista, não tinha livro, não tinha nada. Lógico, quem vai numa academia não vai para ler, ele vai para fazer exercício. O máximo que eu conseguia ler era um cartaz com a sequência dos exercícios, mas era uma agonia e eu estava sem o celular. Então a bateria descarregou, então não tinha o que ler. Assim, nós temos que chegar nesse ponto, para podermos avançar depois em selecionar o que vai ler. Mas desde criança não queremos ler. Aí, agora, já na idade adulta, a leitura faz parte do nosso meio de comunicação. Da mesma forma, são os bons pensamentos. Então, Joana de Ângeles coloca aqui, vou repetir. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. E o hábito leva ao vício, né? Ao vício da leitura até. Jesus asseverou com veemência: tudo quanto pedirdes ao Pai orando, ele vos concederá. Agora ficou claro. Por quê? Porque orando é o pensamento direcionado ao Pai, que é vivo, que é dos vivos, que mantém o universo, é onisciente e está interagindo conosco. Porque com a matéria não precisa mais interagir, porque ele criou as próprias leis físicas, químicas, biológicas que regem a matéria. Para quê? Para que ele haja e interaja com os seus filhos nos infinitos graus de existência. Como é que ele consegue saber me atender e atender o Zé das Couve, a Maria Viela? É Deus. Se nós conseguimos manter um grupo social à nossa volta, se nós conseguimos manter esses trilhões de células sob nosso comando, por que Deus não consegue manter todos os seus filhos sob a sua proteção? Então, até as analogias existem para demonstrar a nossa fé em função desta razão, do que nós fazemos e, como filhos de Deus, do que Deus, da forma de contato com Deus. Continuando, certamente se solicitares com o pensamento em prece bênçãos, jamais deixará de as receber. A energia mental canalizada pela prece alcança os centros de captação universal e produz a ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte. Eu até ia começar a outra crônica, mas vai ficar para a próxima semana. Por quê? Porque nesse mundo atual, nesse momento atual em que todos os cantos do universo estão sendo movimentados, as trevas, umbral, eles estão sendo, como se a gente fosse, pega um terreno, né, uma construção que está abandonada, está cheio de moradores lá que invadiram, não tinham onde morar, estão lá, uns no sótão, outros no primeiro andar. E aí, como vai reformar o prédio, vai demolir o prédio e construir outro, chega-se lá para tirar os moradores e conduzir para um outro lugar. Não é jogar na rua, conduzir para um outro lugar. E aí começam os assistentes sociais se dirigindo a todos os andares, subsolos e tirando-os da acomodação.
tirando-os do cantinho que fica lá com o colchão. É assim que está acontecendo hoje na Terra. Todos esses espíritos que se recusam a ouvir o Evangelho, a reencarnar, a se modificar, eles estão sendo movimentados, eles estão sendo visitados pelos espíritos superiores, não por nós, né? E muitos deles estão entrando aqui no nosso meio social encarnado e no nosso meio social mental. E muitos estão revoltados, porque estão tirando ele dos abrigos que eles conseguiram a duras penas e tudo mais, por falta de compreensão. Então é uma turbulência, né? Turba, né? A turba mesmo. E eles, nessas ondas, eles nos envolvem, acabam nos envolvendo, nos pedindo, nos arrastando. Olha, mas você é igual a mim, você também fez o que eu fiz, então por que mexeram comigo e não contigo? E, sem dúvida, o assédio mental hoje não tem precedentes. Só nos momentos de guerra históricas, em que estivéssemos vivendo aquela situação, é que tem algo semelhante, mas assim, de uma forma mundial, nunca ocorreu. Só comparar as notícias, as séries, os filmes, enfim. O mundo hoje está pasteurizado. Tudo o que acontece com o adolescente aqui acontece com o adolescente da Dinamarca, da Noruega, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da África. O tráfico, a droga, ela está no mundo inteiro. Não há região que esteja isolada. Não existe um Alphaville mundial. Por quê? Porque em todos os pontos estão sendo levados à movimentação. E nós, aí que a gente está meio capenga, como é que a gente se segura nessa e não é arrastado pela onda? Porque se não vigiarmos, seremos, que é o tal do orar e vigiar. Então a gente ora e vigia. Então, escolhamos os nossos exemplos. Escolhamos um Chico, enfim, as pessoas, é claro, Jesus, né? É que fica assim, mas Jesus morou lá em Jerusalém, tinham 600 pessoas na aldeia. Queria ver ele hoje aqui. Não, tá cheio de gente boa por aqui. Escolhamos essas pessoas como modelos, né? Sempre observando os frutos, né? Referência a Jesus e olhando os frutos. Então, como é que a gente aprende alguma coisa? Porque a gente não sabe. Se soubéssemos, não estávamos submetidos a essa prova. A gente observa para ver se realmente não é um santinho de pau oco. Né? Na verdade, já temos a doutrina, está tudo aí, né? Mas a gente pega essas pessoas que fazem trabalhos assim para o outro, né? Então nós observamos, depois que a gente observa e constata a sinceridade de ações, a gente imita, a gente faz igual, né? Do jeito que a pessoa faz. Então vamos lá, vamos participar de um trabalho social, é importante isso, observar, imitar, e depois que você imitou bastante, tal, aí é que você deduz, aí que você incrementa, aí que você melhora dentro daquela pauta. Esse processo de aprendizado vai desde a leitura até a prática da caridade social, da caridade moral, que é o processo de transformação dos nossos pensamentos, do nosso íntimo. Então é observar, imitar e então só depois deduzir. Nós ainda estamos na primeira e estamos caminhando para a segunda fase. Vamos imitar, em última instância, o que Jesus colocou para que a gente adquira novos hábitos mentais existenciais. Prazer em revê-los. Na semana a gente volta ao tema e continuamos sobre isto. Nossos cumprimentos a todos. Para o tema de hoje, vamos trazer a parábola da luz escondida, mencionada em Lucas no capítulo 11,
versículos de 33 a 36. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de treva. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Jesus utilizou com abundância a imagem da luz nos seus ensinamentos. Ele mesmo se apresentou como a luz do mundo, escrita em João no capítulo 8, versículos 2. E o evangelista João, na abertura do seu relato, enfatizou Jesus como a revelação da luz. Diversas parábolas também empregam a mesma imagem, como desta que terminamos de ler. No entanto, é preciso entender que a luz não foi sempre utilizada para clarificar uma única e a mesma ideia. No caso da presente parábola, devemos perceber que a luz aqui foi apresentada em forma de candeia, o que significa para nós lâmpada, e a candeia foi associada com os nossos olhos. Assim, nesta parábola específica, Jesus está dizendo que os nossos olhos são como a nossa lâmpada. Isso é, os nossos olhos são a luz que ilumina o nosso caminhar na vida. Se nosso olhar refletir compreensão, bondade, paciência, entre outros atributos positivos, é sinal que estamos avançando na senda do progresso espiritual. Como nos alerta Jesus, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus capítulo 5, versículos 22, como já citamos. Contudo, o Espírito Emmanuel, na obra Palavras de Vida Eterna, a psicografia de Chico Xavier, nos recorda que olhos, patrimônio de todos, diz a mensagem. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Mas se aspiramos, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, devemos amar e ajudar, aprender e perdoar sempre. Desse modo, consoante o benfeitor citado, conservaremos conosco os olhos bons, a que se referia Jesus, pois instalaremos no próprio espírito a indispensável compreensão que nos permitirá um dia alcançar a glória divina. Por fim,
pondera o Espírito Emmanuel no livro Vinha de Luz, também psicografia de Francisco Cândido Xavier. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que circunscrevem o ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. No livro Nas Pegadas do Mestre, em Olhos Bons e Olhos Maus, Vinícius ensina: os olhos são a luz do corpo. É por meio deles que o homem se orienta e se guia, não só em seus passos, como no juízo que faz das coisas. Se os olhos são bons, seus passos serão acertados e seus juízos retos. Se maus, seus passos são dúbios e seus juízos falhos, visto como tudo depende dessa circunstância capital. Ora, é precisamente isso o que se observa. Os atos dos homens, a maneira de verem e julgarem as coisas, estão sempre em relação direta com a sua moral. Assim, como o corpo dispõe dos órgãos da vista para o plano físico, da mesma sorte a alma possui também os órgãos visuais para o plano espiritual. E tais órgãos sofrem naturalmente a influência do progresso e da evolução que o espírito vai realizando através dos tempos. É por isso que o mesmo fato pode ser julgado sob diferentes prismas. As facetas de um mesmo acontecimento assumem proporções diversas consoante a natureza dos olhos espirituais que as observam. Olhos há que só veem o lado mau dos homens e das coisas. São pessimistas e não podem deixar de o ser, porque é uma questão de defeito no aparelho. Por mais que se esforcem, as perspectivas que abrangem é tão acanhada que lhes não permite divisar além. Daí a origem dos juízos temerários, das blasfêmias, da covardia moral que conduz ao suicídio, da indolência e desânimo que degradam e aviltam os caracteres. Outros olhos existem que lobrigam sempre a parte sã, o prisma bom de tudo que observam, homens e coisas. Esses são otimistas. O poder visual de que se acham dotados desgasta o mal, interpenetra-o, objetivando divisar o bem que fatalmente há de existir, ainda que em afastadas etapas. O mal é uma contingência. Só o bem possui existência real e imperecível. Mas nem todos os olhos se acham em condições de descobrir, afirmar esse assento. Não obstante, é uma verdade. Todos os homens têm uma qualidade boa qualquer. Mesmo aqueles assinalados com o terrível estigma de bandidos e celerados não deixam de ter, lá nos recônditos do coração, algo de puro e de belo. No meio das mais densas trevas existe infalivelmente um ponto luminoso, uma réstia de luz. E como não ser assim
se Deus palpita em todas as obras da criação? Rodolfo Caligares, em O Sermão do Monte, diz o seguinte: se teus olhos forem bons, diz um refrão popular que os olhos são o espelho da alma. Isso quer dizer que as nossas qualidades expressam-se e dão-se a conhecer pela simplicidade ou má índole com que olhamos e consideramos os outros, as coisas e os acontecimentos. Pessoas há que só têm olhos para enxergar o lado mal de tudo. Desconfiadas, vivem com medo de serem ludibriadas em seus afetos ou prejudicadas em seus interesses. Maliciosas, não confiam em ninguém, estão sempre a fazer mau juízo do próximo. Pessimistas, encaram os fatos da existência invariavelmente pelos seus aspectos menos felizes, e quando solicitadas a opinar sobre a conveniência de qualquer realização, só sabem desencorajar, desmerecer, demolir. Vendo unicamente o mal onde quer que pousem suas vistas, esperando constantemente o pior de qualquer evento, essas pessoas mantêm-se em sintonia com a espiritualidade inferior, envolvendo-se em trevas cada vez mais densas e caem num estado de alma mórbido e desgraçado, acabando geralmente em deplorável ruína. Tornam-se assim vítimas daquilo que admitem, criam e nutrem persistentemente em si mesmas. É de suma importância que aprendamos a ver o bem em toda a parte, para que o bem se manifeste e cresça em nossa vida. Acreditando no bem, mentalizando o bem e esperando apenas o bem, nossos dias transcorrerão tranquilos e ditosos, pois, como disse o Mestre, o que buscarmos, acharemos. Assim, procuremos valorizar o que as pessoas têm de melhor e minimizar os seus defeitos, compreendendo que todos nós somos seres em evolução e cada um de nós se encontra em determinado estágio de progresso. Se olharmos sempre o lado ruim das pessoas e da vida, será muito difícil conviver e viver. Concluímos com dizeres do espírito Joana de Ângeles, do livro Florações Evangélicas, em Lâmpadas, Receptores e Transmissor, no capítulo 42, no qual diz: mantém acesas as lâmpadas dos olhos e contempla tudo com amor, a fim de que as belezas povoem as paisagens do teu pensamento. Desejando uma ótima semana a todos, muito obrigada.